Então, gente, olá, bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá o que for. Bem-vindos ao curso preparatório de estrutura de dados, se vocês estiverem nele. Isso aqui é um projeto organizado por estudantes da UFMG, puramente por estudantes, não tem nenhuma relação com a UFMG formalmente. E a ideia é ser um curso que vai ajudar vocês a ir bem, passar em EAD e conseguir prosseguir a carreira de vocês. Só um segundo. É, Deixa eu falar só uns detalhezinhos preliminares. Isso aqui não é muito importante para esse material gravado, mas é mais importante para a aula e eu já aproveito e falo ele aqui também. As aulas de verdade, as aulas síncronas, vão ser utilizando a plataforma Jitsi Meet. Existe a chance de não dar certo, eu quero que vocês me informem, por favor, se não estiver funcionando, que eu tento resolver como conseguir. A gente vai conversando, vendo como resolver. Se não conseguir resolver, eu procuro outra plataforma, não tem problema. O bom dessa é só que ela é de graça e ela tem se demonstrado muito boa pra mim. Então, a ideia é essa. Tem uma diferença grande assim entre o material gravado e o material das aulas. As aulas síncronas, elas vão ser de uma ideia mais conversacional, a gente pode conversar mais sobre os temas, pode ter mais perguntas. A ideia é que ela seja muito mais intuitiva. Então, eu não vou passar muito tempo só falando de teoremas e provas. Eu quero mais construir intuição, talvez fazer alguns exercícios, resolver dúvidas. Muito mais na linha de monitoria, como foi antes, porque é um estilo que eu acho muito mais adequado para alguns temas. Enquanto esses materiais escritos e gravados, como esse aqui, é um material para a primeira aula, vai ser muito mais completo. Só nesse caso, desse primeiro, que ele vai ser um pouquinho mais raso, porque não tem muito conteúdo. Realmente, a primeira aula não é uma aula que não tem conteúdo em si, é mais para falar do curso. Então, eu não vou aqui me alongar muito, mas outros materiais podem ser mais longos até que a própria aula em si, porque eu quero abordar com mais formalidade, com mais seriedade. Enquanto a aula vai ser com um tom mais casual, mais tranquilo, esses materiais gravados vão ser mais sérios. Nós temos monitores que eles vão ajudar vocês durante todo o processo, deixar isso mais bem claro. Nós temos monitores que a função deles é tirar dúvidas de vocês. Além deles, tem eu vou tentar também tirar dúvidas de vocês. Eu não vou só dizer, vão lá com o monitor. Não, se tiver dúvida, você pode me perguntar, tanto na aula quanto pelos canais. Eu vou falar melhor sobre como a gente vai usar os grupos e coisas do tipo. Mas vocês podem sempre perguntar todas as dúvidas que vocês quiserem. Eu não sou um professor concursado, eu sou só um aluno, eu estou aqui querendo ajudar. Então, assim, você estaria me fazendo um favor, me fazendo pergunta, porque você está fazendo o que eu quero, né? Me ajudando a te ajudar. Deixa eu falar rapidinho sobre mim, só para vocês saberem quem eu sou, para vocês terem um contexto, saberem me chamar, me chamar. Meu nome é Rafael Castro, eu sou um aluno de ciência da computação, eu estudo ciência da computação desde 2017. Eu tô aqui há muito tempo, eu tô acostumado já com as esquisitices desse departamento, dessa universidade. Então, assim, não tem muita coisa que me surpreende mais no curso. Eu sempre quis ajudar com essas disciplinas do começo do curso, só que sempre teve umas questões tipo saúde mental, de tempo, depois começou a ter nota por causa das questões de saúde mental, e eu acabei não dando muitas as monitorias que eu queria, era mais umas coisas meio informais, até eu fazer monitoria voluntária semestre passado, em EAD, que foi justo que me motivou a fazer isso aqui, porque o que acontece? Tinha muita coisa esquisita, tava tipo, dá pra eu tentar ajudar um pouquinho nas férias, coisas do tipo. Então a ideia foi isso. Eu sou autista, o que assim é relevante por dois motivos. É relevante porque explica um pouquinho o meu inconformismo com a falta de acessibilidade, de comprometimento com de certos professores aqui da UFMG. Sabe, tem coisas muito básicas que daria para fazer que os professores não fazem. E, e aí tá tendo toda essa discussão ao redor desses temas recentemente. Mas assim, tem professores aqui que realmente preferem que todo mundo só reprove e vá embora mesmo do que tentar acomodar pessoas com depressão, com problema de saúde mental, com deficiências físicas, mentais. Então, isso atrapalha muito e isso me incomoda. Mas também é relevante porque vocês provavelmente, agora não, estamos em férias, mas quando voltarem às aulas, vocês provavelmente vão me encontrar pelo corredor por aí. E eu vou estar com a cara muito séria, olhando pro chão,
ou tipo assim, com a cara muito concentrada. Eu vou parecer que eu odeio todo mundo, mas não, na verdade, vocês podem falar comigo. Eu acho legal que vocês falem comigo, vocês podem perguntar o que vocês quiserem. Podem ficar sempre. Eu tô sempre disposto a ajudar, eu posso não parecer. Eu vou demorar uns segundos pra reconhecer o rosto de vocês e tudo mais, processar o que tá acontecendo. Mas vocês não precisam preocupar com isso, eu tô sempre disposto a ajudar. Esse aqui é meu GitHub, que eu estou usando agora, R2Castro. Eu gosto de ter várias contas em várias coisas, mas R2Castro é um nome que eu uso em várias coisas agora. Então, se vocês verem alguém com esse usuário, provavelmente sou eu. Eu tenho dois pequenos aqui, duas bolotas de pelos, o Cris e a Dara. Eles são bonitinhos demais, só que eles atrapalham bastante as aulas e as coisas. Então, se vocês ouvirem os miados, se vier um gato aqui pular em mim e eu assustar, é por causa disso. Mas eles são lindos demais e eu queria muito incluir a foto deles porque eu gosto muito deles. Deixa eu falar um pouquinho o que esse projeto existe. Inclusive um dos gatos está aqui atrás do monitor puxando os cabos. Falar um pouquinho sobre por que esse projeto existe. O que acontece? Eu vou começar ao contrário. Ali está de cima para baixo, mas eu vou começar de baixo para cima. A disciplina de estrutura de dados é uma disciplina extremamente difícil, de uma forma que é uma dificuldade, eu diria, tipo, injusta e talvez até meio inútil. Ela é difícil porque ela requer uma quantidade muito grande de trabalhos práticos, só que trabalhos práticos muito mal explicados, e ela tem aulas muito ruins. Eu não vou medir palavras aqui. As aulas, a qualidade delas não é boa, não são educativas, e outros alunos podem atestar o que eu estou falando. E as provas teóricas têm uma dificuldade incompatível com essas aulas. Então já temos aqui um problema. A carga de trabalho prático é tão grande que, basicamente, o aluno tem que viver por conta dessa disciplina durante o semestre. Então, se, por exemplo, ele trabalha, se, por exemplo, ele tem outros compromissos, se, por exemplo, ele tem alguma questão de saúde mental, ele vai ser altamente, severamente prejudicado. Então, já tem esse contexto. Mas também tem que essa carga toda, essa cobrança toda, não se traduz muito em conhecimento, geralmente, porque as ideias que são aplicadas ali não são muito bem explicadas. Então, os alunos passam meio que uma disciplina só sofrendo às cegas, e às vezes no final eles passam. É uma disciplina que reprova muita gente, é uma disciplina que barra a carreira de muita gente, é uma disciplina que faz muita gente desistir do curso. O professor em si já tem uma retórica de que ele demonstra não ter nenhum remorso por isso. Eu já ouvi ele comentando várias vezes sobre nivelar as turmas por cima, sobre como essa é a turma que separa os bons dos ruins, quem sabe e quem não sabe, para poder manter a universidade boa. É assim que se constrói a universidade. E também, eu lembro muito bem, eu não fiz ED, eu fiz uma outra disciplina por esse professor, não existia ED na minha grade quando eu passei por essas disciplinas, que era Algoritmo e Estrutura de Dados 3, que era uma disciplina altamente caótica, também com os mesmos problemas de muito trabalho e pouco ensinamento. E eu lembro muito bem que teve um dia, eu estava com um colega assistindo a aula, um colega que já estava tendo alguma dificuldade com as disciplinas, considerando desistir do curso, e o professor, e mesmo gostando muito da área, e o professor decidiu, ele perdeu a oportunidade de ficar calado, e decidiu falar com muito orgulho que ele acha que se uma pessoa é reprovada 3 vezes em qualquer disciplina, essa pessoa deveria ser jubilada. Então, isso já é um problema com a disciplina de estrutura de dados, né? Mas aí vem outros problemas que se acumulam nessa disciplina. O primeiro deles é a questão da disciplina de programação, que é Programação e Desenvolvimento de Software 1 e 2. Essas disciplinas de programação... Peraí, só um segundo. Essas disciplinas de programação, elas têm uns problemas que, assim, eu gosto da ementa delas, eu acho que a ementa delas faz sentido, eu gosto
tópicos abordados. Tem alguma coisa ou outra que eu mudaria, mas o maior problema é que tem uma certa inconsistência. Muitas vezes ela não é aplicada do jeito que ela é descrita. Alguns professores não dão alguns assuntos muito importantes, como por exemplo ponteiros. E ainda tem a questão de que alguns professores presumem que quem está entrando no curso já sabe programar, o que nem é sempre o caso. A maioria das nossas escolas públicas ou particulares não ensinam programação. Então é injusto presumir que os alunos que entram aqui saibam programar. O problema é que a cobrança alta de ED é o momento que as pessoas percebem o quanto que elas não aprenderam em PDS 1 e 2. E aí elas têm que voltar atrás e aprender muita coisa. Existem tópicos que muitas vezes são importantes em ED e não são abordados em geral. Por exemplo, como construir um Makefile para você usar o programa Make. Ou como você usa algumas ferramentas de depuração como Valgrind. Então, você geralmente tem que aprender essas coisas na marra, é uma disciplina onde isso não é a ementa. E ela já é muito densa e muito difícil. Então, isso é um problema. Outro problema também é a questão da disciplina de matemática discreta. Matemática discreta é uma disciplina que a engenharia não tem. Então, já é um problema aí. A galera de engenharia de sistemas não tem essa disciplina. Mesmo ela sendo efetivamente um pré-requisito. Ele não é um pré-requisito, formalmente, mas você precisa de matemática discreta para entender ED. Você precisa saber de análise assintótica de grafos. O professor mesmo de ED coloca que a aula de análise assintótica é uma revisão. Então, quem é de engenharia de sistemas está revisando algo que eles nunca viram. E você vai ter, por exemplo, aulas sobre grafos, onde você vai ter que implementar uma estrutura que implementa grafos. Só que você nunca teve uma aula de grafo, você não sabe o que é um grafo direito. Então tem esse problema. O outro lado é que matemática discreta, para quem tem a disciplina, para os cursos do DCC, ainda assim não é uma disciplina maravilhosa. Ela tem vários problemas aqui e ali. A didática de certos professores não é muito boa. Os materiais didáticos em si não são muito bons, não são muito intuitivos. Então tem muitas dúvidas que são geradas ali que não são sanadas muito bem e muitos alunos chegam em ED com a dificuldade nessa área. Então, esses problemas das disciplinas anteriores, que já são sentidos nelas, são compactados e acumulados e exagerados em ED, ao ponto que isso gera muito mais atrito. Agora você tem que aprender basicamente 4 disciplinas em uma. A ideia aqui é tentar ajudar nisso. A ideia aqui não é dar ED. Eu não vou dar ED, eu não vou ser arrogante e dizer que eu vou conseguir dar a disciplina de estrutura de dados em 2 meses, né? Não faz sentido dizer isso. A ideia aqui é dar o que vocês precisam para solidificar conhecimento e conseguir fazer ED melhorzinho. Mas aí entra outra coisa. Esse projeto acaba dia 1, mas depois do dia 1, quando começar o semestre, eu vou estar acompanhando os alunos de ED e nesse período eu vou estar ajudando vocês a aprender o conteúdo de ED em si, não o conteúdo pré-requisito para ED. Então, quem se interessar pode conversar comigo sobre isso e eu vou tentar organizar isso depois. Isso é um projeto futuro, eu diria que é o parte 2 desse curso. Certo. Então, aqui eu vou falar um pouquinho da estrutura do curso, como é que a gente vai organizar. A gente vai ter aula toda segunda, quarta e sexta. Os gatos estão bem ativos. A gente vai ter aula toda segunda, quarta e sexta. No horário, eu botei ali nesse horário, mas é às 19 horas. Esse slide vai ser usado também para aula. E essas aulas de segunda, quarta e sexta vão ser muito mais discursivas do que realmente para eu ficar só expondo conteúdo. Eu quero que vocês falem dúvidas, eu quero que vocês expressem seus pensamentos, eu quero que vocês digam o que vocês têm que dizer, e, assim, resolvam as dúvidas, eu vou estar lá disponível para conversar, não vai ser para ficar dando palestra. Eu quero usar a plataforma Jitsi, a gente testou ela bastante e viu que ela parece estar muito certo, ela parece estar funcionando, mas eu não tenho certeza. Então, qualquer problema que acontecer, como ela é uma plataforma nova, eu vou tentar resolver o problema, me comuniquem, eu vou tentar resolver. Se os problemas se demonstrarem irresolvíveis, se estiver atrapalhando, mais do que ajudando, eu vou procurar outra plataforma, de preferência gratuita, para poder ajudar, para poder ter esse sistema. Vamos ver como é que rola, vamos ver como é que acontece.
Então, por favor, vão me falando os problemas que vocês vão tendo para eu verificar se a gente vai realmente manter ela ou não. Eu vou, para quem está vendo isso antes da aula, eu vou explicar no grupo como é que usa. Além das aulas, a gente vai liberar materiais gravados e escritos. Esse aqui é um deles, né? Então tem a aula de verdade, a aula síncrona, e tem materiais gravados. Os materiais gravados e escritos vão ser muito mais formais, vão ser muito mais completos, muito mais minuciosos, para tentar evitar que alguma coisa passe despercebida. Então, na aula, dá para você me perguntar. No material gravado e escrito, não dá. Então, eu vou tentar ser muito mais formal e explicar com muito mais detalhe o que é que o que é necessário, o que você tem que aprender, o que é importante. Então, nessa aula aqui introdutória, não tem muito conteúdo. Então, ele vai ser talvez um pouco até menor do que a aula em si. Muito provavelmente. Mas numa aula sobre um conteúdo, digamos, se eu tiver um negócio sobre, sei lá, complexidade, análise de complexidade, provavelmente vai ser maior, porque eu vou querer ser mais formal, ser mais completo. E nesse caso, eu vou realmente produzir um conteúdo maior, talvez até em múltiplas partes. Então, a ideia aqui é justamente formalizar o conhecimento de uma forma mais acessível também. Por exemplo, os vídeos, você pode sair pulando e ficar voltando e tudo mais, caso você não entenda. E depois você pode até me perguntar, tipo, nessa parte você falou isso, não entendi. Você pode me explicar melhor? No material gravado também, enquanto a aula é mais uma coisa de contato social mesmo, tipo, da gente conversar em grupo. Em cada aula, em cada tópico, né, eu vou liberar também, junto com esses materiais gravados e escritos, vou tentar liberar exercícios. Para essa primeira aula, o exercício é bem simples. Eu vou falar já rapidinho. É só você criar uma conta no GitHub. Se você consegue criar uma conta no GitHub, já está certinho. Eu só quero que todo mundo tenha uma conta no GitHub no começo disso aqui. Então, a ideia é essa do curso. Então, é meio que isso. Para continuar um pouquinho falando, a gente tem, eu mencionei um pouco atrás que vocês podem me mandar dúvidas, e aí tem a questão de como que vocês vão me mandar dúvidas. Porque mandar código pelo WhatsApp é difícil. Eu sei, porque ler código pelo WhatsApp também é difícil. Então, a minha ideia é a gente fazer o seguinte. A gente tem um grupo em que está todo mundo lá, todo mundo conversando. Quem está no grupo pode mandar mensagem, tipo, mandar dúvidas simples, tanto no grupo quanto pessoalmente para mim. Não tem problema, fiquem à vontade. Só que se for uma dúvida grande, por exemplo, que você tem que escrever código, ou que sua explicação da sua dúvida seja longa e complicada, ou que seja uma dúvida que seja pequena, mas a minha resposta tenha que ser grande e completa, a gente vai usar um fórum do GitHub Discussions. Eu escrevi fórum errado ali na palavra, tudo bem, eu vou corrigir para a aula depois. A gente vai usar esse fórum do GitHub Discussions, que é um fórum, estilo aqueles fóruns antigões de Facebook, só que ele tem a funcionalidade de poder inserir código, poder inserir imagem, e aí fica mais fácil para mim para explicar alguns conceitos mais complicados de uma forma mais coerente, ao invés de ser uma mensagem grandona do WhatsApp. Então a ideia é que, assim, se você tiver uma dúvida, você coloca lá, eu vou estar monitorando, os monitores também vão estar monitorando. Então a gente vai estar respondendo tudo que vocês falarem, tentando ajudar sempre que puder. E se for uma pergunta que requer uma explicação grande, você usa esse discussions. Você não precisa se preocupar muito com errar. Tipo assim, não sei onde fazer a pergunta. Faz no mais fácil, faz no WhatsApp mesmo. E aí eu digo, tá, essa sua dúvida é um pouco mais complicada, tá aqui o link da minha resposta no discussions. Não tem problema. Eu vou tentar acomodar vocês como for possível. Vocês não precisam preocupar muito com, tipo assim, acertar de primeiro. Vocês precisam preocupar com, no fim, estar certo. Então, a ideia é o processo de aprendizado aqui. Vocês não precisam preocupar muito com onde que eu mando minha dúvida, eu não sei, então não vou mandar. Eu quero ajudar vocês. Esse é o ponto. Então, é isso. Os monitores vão estar lá, eu também vou estar lá. E agora eu vou mostrar como é que vocês vão usar esse fórum. Eu toquei no microfone aqui, espero não ter feito um barulho muito alto. Eu vou mostrar para vocês como usar esse fórum, eu vou mostrar mais ou menos como que cria uma conta no GitHub. Não vou mostrar tudo porque é um processo meio chato, mas assim, é meio que isso. Então primeiro
Deixa eu abrir um GitHub anônimo aqui, para não ter minha conta. E aí você vai chegar aqui, essa página essas páginas de corporativa, de produto que eles querem roubar sua alma. É só esse botãozinho aqui em cima, você vai sign up. É em inglês sempre, o GitHub, até onde eu sei, ele nunca é em português. E você coloca aqui seu e-mail, você pode colocar tipo qualquer e-mail. Eu não vou colocar um e-mail de verdade, vou colocar um e-mail de exemplo, só pra... Já existiu Rafael, então vou botar o com 4 Rafaéis. Só pra mostrar como é que é. Ele tem essa estrutura meio chat GPT da vida, que é meio confusa, mas é só você ir colocando. Uma coisa que é importante falar aqui é que o GitHub não é Git, são duas coisas diferentes. O Git é um sistema de controle de versionamento de código. A gente vai ver ele melhor depois, na sexta-feira. Ele é um sistema de gerenciamento do seu código, para você ter sempre uma versão consistente, para você sempre ter um único repositório que conta toda a história do seu código. Ele foi desenvolvido pelo Linus Torvalds, eu vou falar mais sobre isso depois, justamente para até gerenciar o código do Linux. GitHub é um site da Microsoft que contém várias partes de redes sociais e ele contém também além dessas partes de redes sociais, as coisas de discussão, de perfil, de você poder colocar meio que um portfólio lá, um currículo, ele contém também um serviço de host de repositórios de Git. Então, se você tiver um repositório de Git, você pode usar ele localmente, tranquilamente, ou você pode usar ele nesse seu host só para você poder colaborar com outras pessoas mais fácil. Não é o único serviço. Existe, por exemplo, o GitLab. Existem vários outros serviços, mas eu queria pontuar isso aqui porque muitas vezes as pessoas ficam ansiosas de usar o GitHub, dizendo que não sabem usar Git. Você não precisa saber usar Git para usar o GitHub. Do mesmo jeito que você não precisa saber usar GitHub para usar Git. São duas partes separadas, elas conversam, mas elas não são dependentes uma da outra. Então você pode criar a sua conta como você quiser. Então, voltando aqui, você vai colocar sua senha, e aí vai dizer... Sua senha é legal, você coloca um nome de usuário, tanto faz. Não é muito importante o nome de usuário você colocar, você pode criar 300 contas, não importa. A galera faz muita pressão dizendo que isso aqui vai ser seu portfólio, currículo de trabalho. Na realidade, pouquíssima gente vai olhar isso aqui, se você for tentar se candidatar para um trabalho. E aí você tem aqui um CAPTCHA, e essa é a parte que eu vou parar, porque esse CAPTCHA ele é muito difícil e ele leva muito tempo. Então, eu não vou mostrar como é o resto do processo de você utilizar, de você resolver esse CAPTCHA. Mas depois de você criar, você vai ter sua conta criada, você vai ter sua página. Não precisa customizar muito sua página, é uma coisa meio tanto faz. É só para você poder utilizar o fórum que a gente tem. O exercício para vocês é justamente esse. Quem não criou conta Git ainda, cria ela sim. Então, essa é a ideia. Agora aqui, vamos presumir que a conta foi criada, né? Deixa eu ir aqui no meu Git. Essa aqui é a minha página principal do meu Git, meu dashboard aqui. Então tem vários repositórios aqui que eu tenho. Eu quero ir no repositório, na página da organização do curso preparatório, do CPREP ED. Então você vai digitar aqui CPREP ED, a gente tem uma página. Todo mundo tem acesso a ver, não tudo, né? Essa parte aqui é administrativa, mas todo mundo tem acesso a ver as coisas da página. E aí aqui, por exemplo, tem até o código-fonte do nosso site, eu vou mostrar daqui a pouco o nosso site. Mas ele tem esse repositório que é o de discussão. Aí aqui ele tem um tutorialzinho, tipo, como é que você usa o fórum de discussão. É uma coisa bem simples, só para ajudar vocês um pouquinho. Eu explico aqui mais ou menos como ele funciona. Mas onde que ele fica, basicamente, é que você vai chegar aqui em cima, você está aqui nessa parte mais escura aqui, você vai ver aqui em Discussions. Você clica aqui. No Discussions, você vai estar agora no fórum de discussões. Aí aqui tem as threads, né, os tópicos, as discussões, como o GitHub chama. E você pode clicar em uma e ver como é. É idêntico ao Moodle. Então essa parte é idêntica ao Moodle. Ele tem até coisa de tipo assim de ordenação. Você pode votar e reagir. Não é necessário, não. Vocês não precisam reagir, não, só se vocês quiserem muito.
Aqui eu fiz um tutorialzinho que explica mais ou menos como usar o Markdown, porque ele é em Markdown. Você pode escrever em texto normal, como se usasse o Moodle, mas se, por exemplo, você quiser inserir imagem, se você quiser inserir código, você tem essa sintaxezinha que você pode usar, por exemplo, para inserir código. Se você quiser gerar tipo esse int main printf hello world aqui, você pode fazer isso aqui. Você só coloca três acentos graves atrás, 3 acentos graves depois, e ele gera isso aqui. Então tudo você pode formatar desse jeito. Esse aqui é meio que tutorial. Você pode também anexar imagens clicando aqui nesse botão de anexar. E pode ficar muito à vontade para experimentar, mas tudo bem se você não quiser usar Markdown. Você pode escrever texto normal e assim, se tiver alguma coisa que você quiser colocar, você pode anexar também código. Então você não precisa colocar o código direto em Markdown, você pode anexar seu arquivo. Eu vou olhar de todo jeito, a ideia é acomodar vocês, não é forçar vocês a serem perfeitos de início. Então podem ficar tranquilos com essa parte. É uma concepção de perfeitos ainda por cima, né? Aqui tem uma pergunta de exemplo para eu mostrar mais ou menos por que eu quero dizer com respostas mais completas. Aí eu fiz uma pergunta de exemplo para mim mesmo, né? Qual a diferença entre uma declaração e definição? E aqui eu fiz uma resposta. Aí dá para ver que eu posso usar código, eu posso mostrar tipo pedacinhos de comandos, posso marcar como negrito, coisa do tipo. Eu posso elaborar bastante, coisa que não funcionaria no grupo do WhatsApp. Então é por isso que eu quis colocar esse fórum para a gente usar. Mas assim, é aquela questão, de novo, se você não sabe onde colocar, vai no que você tem mais conforto. Se você tem uma dúvida e tá tipo, não tô me sentindo confiante de usar esse fórum, você pode mandar mensagem, ou no grupo ou privado, explicando sua dúvida. E aí, assim, eu tento resolver ela no canal que você usar, mas se você fizer uma dúvida que a resposta for grande, aí eu faço ela aqui e eu te mando o link. E aí, para facilitar a sua vida um pouquinho, e para facilitar a minha vida também, para todo mundo ter um pouquinho mais de conveniência. Eu acredito, a minha ideia com isso é conveniência, não é restringir vocês. Então é meio que essa ideia. Para você criar uma nova discussão, você vai chegar aqui em Discussions de novo, e aí tem o botãozinho de nova discussão, se você quiser fazer uma pergunta, né? Você chega aqui no nova discussão, aí tem todas essas opções, elas sinceramente não faz muita diferença, não é muito relevante para o nosso caso. Então você vai só no geral mesmo, você vai em geral. Aí aqui no título, você coloca seu título. Você pode falar, tipo, qual a complexidade, sei lá, da busca binária. E aí aqui você explica um pouquinho sua dúvida melhor. Não precisa elaborar tanto, eu vou entender. Se eu não entender, eu pergunto o que você está querendo dizer. Não se preocupe. Eu não precisa preocupar nessa questão. Você pode escrever um pouquinho aqui, só botar qualquer coisa, dar uma preview para ver como é que ficou. Seu texto vai ficar parecido com o seu texto. Essa é a realidade. O Markdown não é uma linguagem muito complicada, então geralmente seu texto vai ficar só o seu texto mesmo. E aí você clica aqui nesse Start Discussion, né, que é para postar. Aí você vai postar, eu vou ser notificado, os monitores vão ser notificados, e a gente vai tentar resolver sua dúvida o mais rápido possível, de uma forma completa, intuitiva, tentando ajudar. E também, se você quiser comentar na dúvida de outras pessoas ou outras discussões, você pode tanto responder diretamente a um comentário, nesse reply aqui, ou você pode adicionar um comentário extra. Fique à vontade, sinta-se à vontade. Se você vê que um colega fez uma pergunta e você sabe a resposta, você não só pode, mas você deve ser muito encorajado a ajudar ele. Mesmo que você responda, a gente vai tentar, tipo assim, pelo menos dar um ok e dizer, essa resposta é certa mesmo, ou caso tenha alguma besteirinha errada, a gente chega lá e tipo, não, mas esse pontinho aqui tá errado, e dá como é que eu posso dizer, um resumo, tipo assim, o que é certo. Mas assim, se ajudem, a ideia é que vocês se ajudem também, alunos têm que ajudar alunos, essa é a realidade. Então, esse é o nosso fórum, fiquem à vontade para perguntar tanto nele, quanto sobre ele, nos canais, seja no WhatsApp, seja no próprio fórum, e a gente vai vendo como é que funciona isso aqui, se isso aqui é uma boa ideia pra gente. Então, voltar aqui pro slide. Eu quero falar mais um pouquinho da estrutura, a gente estava em estrutura 2 de 3, agora estrutura 3 de 3. Deixar uma coisa meio clara aqui, a gente não vai falar do C++.
não é porque eu sou contra C++, embora eu tenha, não, eu tenha familiaridade com C++, não o suficiente que eu diria que eu consigo, tipo assim, ensinar vocês todo C++. Isso é algo que eu não consigo fazer, eu não tenho tanta familiaridade assim. Eu tenho muita familiaridade com a linguagem C, então eu me sinto mais confortável com isso. Mas também, tipo, C++ é uma linguagem gigantesca, a gente ia passar os 2 meses só falando C++, e também porque ED não precisa de C++. Embora C++ seja permitido em ED, você não pode usar boa parte das funcionalidades legais de C++, por exemplo, a biblioteca da STL, os vectors, os maps, conjuntos e coisas do tipo. Eu não sei nem se pode usar iterator, por exemplo, porque a ideia de ED é justo que você implemente essas estruturas, essas coisas. Então, você não pode usar isso, você não pode usar Magic Pointer, nenhuma dessas coisas legais, mais. Então acaba que fica uma coisa meio tipo assim, você está usando uma ferramenta muito boa, mas está proibido usar as melhores partes dela. Para não termos que perder muito tempo com esse atrito, eu escolhi que a gente use mais C. Aí eu vou falar, tipo, fundamentar melhor C. Se vocês tiveram uma disciplina de C, eu quero que vocês estejam basicamente outra aqui. Eu quero falar mais sobre C. Quero que vocês tenham um conhecimento mais profundo de C, que você consiga usar melhor. Então, essa é a ideia de não usar C++. E também, tipo, poupar nosso tempo um pouquinho. E também tem o cronograma. Eu vou mostrar um cronograma resumido, mas tem o nosso site, né? O cprepd.github.io. Nossa página, tudo que for do projeto vai ser hosteado lá. Então, se vocês quiserem checar tipo slide, checar materiais, é lá. E eu vou mostrar ele aqui para vocês. Ele é essa página aqui. Eu dei uma remodelada nela para ela ficar mais bonitinha, para ficar mais estruturada e mais útil para a gente. Aí aqui em cima tem os acessos rápidos, né, o material do curso e o slide. Ainda não está pronto, obviamente essa gravação não está aqui dentro, porque eu estou gravando. Ao longo do tempo eu vou colocando mais materiais aqui. E o slide já está aqui, por exemplo. Aqui tem o PDF dele, o ODP. Se você quiser editar ele, se por exemplo você quiser adaptar ele para alguma coisa que você quiser usar, fique à vontade. Sinta-se livre para fazer o que você quiser com os slides. E aqui eu explico um pouquinho o curso, falo as coisas que eu já falei aqui, que ele vai ser segunda, sexta, quarta, 19 horas, coisas do tipo. E aqui tem um cronograma. Isso aqui é o cronograma que eu quero seguir para a disciplina. Talvez alguma coisa mude aqui e ali, é possível. Tem alguns probleminhas, por exemplo, aqui eu não coloquei os temas da semana 4 e 5, mas assim, elas são meio difíceis de definir o tema mesmo. Mas a ideia é que a semana 1 a gente vai falar só sobre coisas pré-programação. Sobre coisas tipo, isso aqui a gente está falando do curso hoje, né? Hoje, na aula de segunda-feira, 22/1. No próximo a gente vai falar sobre como configurar o ambiente. Nessa a gente vai ter muito mais material, porque a gente quer que vocês consigam configurar o ambiente bem, só que são muitos ambientes, né? É Windows, Linux, Mac. Então a gente vai ter mais material adaptado para cada tipo de aluno. E aí depois a gente vai falar sobre Bash e Git, que são duas coisas importantes se você saber usar. Bash é o terminal basicamente. Então se vocês saberem usar o terminal e saberem usar Git bem, é legal. Depois a gente vai falar de como usar a linguagem C com mais força, assim, com mais confiança. A gente vai falar de detalhes da linguagem, reforçar algumas questões da linguagem C, falar como utilizar a programação, por exemplo, com ponteiros de uma forma mais segura, evitando tanto vazamento de memória quanto evitando tipo, acessos ilegais à memória. Então a gente vai ter essa visão mais pragmática de C, falar sobre como usar o make, como você constrói um makefile, você usa o make para facilitar a sua vida, não para ser tipo, meu TP precisa de um makefile. Não, vai ser tipo, meu makefile me ajuda, meu makefile tem a coisa que eu quero. Então, essa é a ideia. E falar de umas ferramentas de depuração que existem aqui, que eu quero que vocês tenham certo contato. Depois disso, a gente vai falar sobre algoritmos. Aí essa é a parte mais teórica. A gente vai falar sobre a teoria do algoritmo, né? Sobre conjuntos, funções, análise sintótica. Quem já fez matemática discreta bem pode achar essa parte não muito interessante. Mas quem nunca fez matemática discreta, eu recomendo que participem, porque basicamente isso aqui é muito importante para vocês passarem ED e vocês provavelmente não tiveram contato ainda.
Então a gente vai falar sobre crescimento de função, análise assintótica, vai falar sobre como é que você... Por que que conjuntos, por que que estruturas de dados têm relação com matemática discreta, como fazer uma modelagem de um problema como uma estrutura de dados, fazer uma modelagem de um problema como uma estrutura matemática. Depois disso a gente continua. É verdade. Na semana de carnaval não tem aula, porque eu respeito vocês, porque eu quero que vocês sejam felizes. Então vocês podem se divertir no carnaval, descansar, ou festejar, ou jogar videogame, ou ir em festa. Ou visitar a família. Sejam felizes, façam o que vocês quiserem no carnaval. Eu não vou perturbar vocês lá. Talvez eu publique alguns exercícios para quem quiser. Eu vou estar meio à toa, provavelmente, então eu vou estar publicando os exercícios e corrigindo coisas. Então quem estiver em casa, quem estiver sem fazer nada, pensar, eu quero treinar mais um pouquinho, vai ter coisas lá para vocês fazerem durante a semana de carnaval. Só que não é nada que é obrigatório, mas isso é menos obrigatório ainda. Depois disso, a gente vai voltar. Aí vem mais um pouquinho de teoria, né? Grafos e árvores. É outra coisa que, até onde eu entendi, a galera da engenharia nem sequer tem acesso. Grafos e árvores são muito importantes para EAD. Tipo, boa parte de EAD é falar sobre árvores e grafos, só que como estrutura de dados, não como os conteúdos em si. Então é importante vocês saberem mais ou menos o que é um gráfico, o que é uma árvore. Essas vão ser mais formais, eu vou falar mais sobre tipo, características, sobre propriedades, porque eu acho importante que vocês conheçam essas propriedades características de grafos e árvores. Só que aí ela meio que quebra aqui porque na sexta-feira da semana 4 eu já vou mudar de tópico para falar sobre o módulo de relatórios. Eu quero falar para vocês como é que vocês fazem. Agora que seu TP está pronto, né, seu projeto está pronto, como é que você faz para analisar ele, fazer um relatório científico dele. Para você pegar aquele trabalho pronto e dizer, tipo, ele demonstrar a complexidade, dizer, tipo, descrever o que é que você fez, que modelagem você utilizou, como é que você pensou em solucionar o problema. Analisar isso, analisar seus resultados, porque embora em EAD o relatório não seja muito cobrado, tipo, geralmente a avaliação dele é mais leve, mais branda, mas o processo de escrever envolve muita ansiedade porque você não sabe como que é um relatório, você não sabe, tipo, o que é que você tem que colocar lá. E isso geralmente gera muito atrito, muita ansiedade, muito sofrimento para muitos alunos, porque eles não sabem o que eles deveriam estar fazendo ali. Então a ideia aqui é tentar ajudar vocês nesse aspecto, porque o sofrimento psíquico e psicológico, eu diria que impacta a gente muito mais do que até a dificuldade da disciplina às vezes. Então é isso, aí aqui tem mais informação sobre os pré-requisitos, todo mundo que está aqui já sabe, você chegou até aqui, você já sabe que assim, você tem que saber programar em C. O ideal é que você já tenha feito PDS 2, mas assim, se você tiver antes, não tem problema, mas talvez você tenha alguma dificuldade com alguns temas aqui e ali, mas não tem problema também, você pode fazer. Aí de novo os links para o material, é o mesmo link lá para os materiais e para os slides, se você quiser ver os slides. Eu não recomendo você estudar por slide. Use o material escrito que a gente vai fazer, é justo para vocês não estudarem por slide. O slide é muito mais para me ajudar a lembrar o que eu vou falar do que te ajudar a lembrar do que eu falei. Então, não recomendo. Tem aqui o fórum, aí tem tipo, os mesmos links para o nosso discussions lá, idêntico a antes, e o tutorial que eu fiz. E aí a questão de contato, qualquer coisa que vocês quiserem falar, vocês podem mandar nos grupos, ou vocês podem entrar em contato, ou comigo pessoalmente, se tiverem meu contato, ou vocês podem mandar para esse e-mail aí, cprpd@peloton.me, .me, não é .com, prestem atenção nisso. E vocês podem mandar e-mail lá e dizer, tô com um problema nessa coisa aqui, ou aconteceu alguma coisa, algum imprevisto, qualquer coisinha que acontecer, vocês podem me contactar, eu vou tentar sempre ajudar vocês no que for possível. Então é isso. E também eu queria agradecer aqui ao pessoal do DA Compesi. A galera me ajudou muito para montar isso aqui. Eles ajudaram pra caralho. Então queria agradecer muito. Eu não tem limites esse agradecimento. Então eu acho importante ressaltar esse fato. Mas é isso, esse é o nosso site. Se esse cronograma mudar, eu vou atualizar ele aqui, mas eu vou avisar vocês também, dizer tipo, gente, teve essa mudança no cronograma por causa disso aqui, aconteceu um imprevisto, fui atropelado. Se alguma coisa aconteceu, eu aviso vocês, digo tipo, o que aconteceu.
e o que é que mudou e como é que vai ser agora. E a gente tem espaço para discutir e tudo mais. É, mas esse é nosso site, as informações centralizadas vão geralmente estar aqui. Voltando aqui para o slide, só para voltar para o slide mesmo. Aqui tem o cronograma, de novo, né, mas é bem resumido. Esse cronograma é mais para tipo, dar uma ideia do que eu acabei de falar. Tipo assim, o módulo 1 é prática, é para vocês aprenderem tipo, a ter confiança de programação. Tipo, o processo de programação ser liso, né, sem atrito. Vocês conseguirem tipo, programar com uma tranquilidade, com paz espiritual e emocional. Passar daquela parte da curva de aprendizado, que é tipo assim, vocês estão tipo, não, eu sei mais ou menos Stack, mas não faço a minha ideia do que eu tô fazendo. Agora vocês vão, eu espero, vocês vão ter um pouquinho mais de ideia do que vocês estão fazendo. Vocês vão ter um pouquinho mais de confiança em vocês mesmos. Depois tem a teoria dos algoritmos, aí é tipo matemática discreta, né? Fala sobre grafos, árvores, análise histórica, todas essas coisas que eu já mencionei ali antes. E o módulo 3 de relatório. Essas datas vão se manter mais ou menos fixas. Em particular, o curso acaba dia 1 do 3. Isso é inevitável porque as aulas voltam dia, acho que 4 do 3, ou é 3 do 3. Então, não dá pra gente alongar isso muito. O curso tem que acabar 1 do 3. Mas como eu falei antes, depois que o curso acabar, eu vou estar acompanhando vocês na disciplina em si. Então, eu não vou sumir. Eu vou estar aqui ainda. Pessoas da organização podem estar aqui ainda também. Depende da disponibilidade. E eu vou estar ajudando vocês a produzir material e vendo o que está acontecendo. E o professor não deu uma aula bem, aí eu tento refazer aquela aula. Alguma dúvida muito recorrente, eu tento ajudar. O TP tá esquisito, eu tento explicar tipo, o que é para fazer aquele TP. Então a ideia é meio que essa. Então esse aqui foi a explicação do que vai ser o curso. O exercício, para quem não lembra, o exercício é só vocês criarem um GitHub, uma conta no GitHub, não usar Git. Então vocês criem lá uma conta, vocês podem já até fazer uma pergunta no fórum se vocês quiserem, para ir já ir testando e praticando. E é isso, gente. Obrigado por assistir esse vídeo, obrigado por estar participando. Isso aqui é um projeto muito legal. Eu gostaria muito que tivesse mais projetos desse tipo aqui na UFMG. E boa sorte, tanto agora nessas férias, para vocês estudarem, mas também boa sorte em AD. Até a próxima, até nos vemos novamente.